Ministra, muito bom dia. Seja Bom dia, bem-vindo à entrevista do Maptessa Edições Novembro. muito bom dia. O que está concedido em termos de reforma, modernização e simplificação administrativa em Angola? A reforma administrativa em Angola já vem no âmbito dos anos 90, já se vem praticando atos segundo os quais o objetivo é cada vez mais desburocratizarmos, melhorarmos a eficiência e eficácia dos serviços públicos e, portanto, podemos sinalizar alguns atos e factos que nós convivemos já hoje na nossa realidade e não podemos descurar o facto de que todos nós, se nos lembrarmos, já vemos que os SIACs existem de um tempo a esta parte, são serviços integrados de apoio ao cidadão. Qual foi o objetivo? É melhorar, efetivamente, a eficiência e a eficácia dos serviços públicos, atender melhor o cidadão. Se esse objetivo foi concretizado, isso é uma outra questão, mas isso é os princípios que nortearam o Executivo a trabalhar neste sentido. Depois também temos aí outras questões atinentes à desburocratização da administração pública, designadamente a alteração de um pacote legislativo que vem exatamente ajustar alguns princípios pouco ineficientes, transformando-os em mais eficientes, para que o cidadão possa melhorar a sua vida no seu relacionamento com a administração pública. E aqui podemos referirmos a algumas legislações que já são de conhecimento público, que de um tempo a esta parte, especialmente nos anos mais próximos, nos últimos 5 anos, nós viemos fazer alguma mexida. Estamos aqui a nos referir não só à lei da base da função pública, né, que viemos criar mais eficiência, mais dinamismo aos funcionários públicos e agentes administrativos, como também, por exemplo, um exemplo muito prático, a entidade da recrutadora única, né, que no fundo é a entidade que hoje vem realizar os concursos públicos na administração central do Estado, ou na administração pública central, se quisermos, sermos mais concretos. E, portanto, todos nós conseguimos perceber que o que ouvíamos no passado, ligado a pouca transparência, a muita confusão naquilo que era o apuramento dos resultados, diminuiu consideravelmente. Portanto, são alguns exemplos que podemos citar para nos poder situar naquilo que são a nossa reforma administrativa para benefício do nosso cidadão e para benefício até da máquina administrativa, sendo menos onerosa para o próprio Estado. Podíamos citar também aqui, por exemplo, a questão da própria legislação relativamente à seleção e recrutamento dos funcionários e agentes públicos, que não só nos levou recentemente à sua regulamentação em sede do Conselho de Ministros. Também temos um exemplo que podemos aqui citar, trabalhamos também na avaliação do desempenho. Queremos que os funcionários públicos não sejam tão somente funcionários públicos e fiquem aqui sem ter nenhum desempenho. Precisamos dar maior qualidade de serviço aos nossos cidadãos. Então temos de ter servidores públicos à altura, não é? Daquilo que são as nossas metas e os nossos objetivos. Relativamente à segurança social, é sustentável? Com toda a certeza, a nossa segurança social é dos órgãos mais sustentáveis que podemos ter hoje em Angola. E vou explicar-lhe porquê, porque nós temos, nos últimos 5 anos, dos melhores resultados em relação à sua performance financeira, tendo efetivamente dado uma estabilidade tal que hoje podemos ter como uma taxa de dependência, quer dizer, para cada reformado temos 12 pessoas a trabalhar, né? O que significa que temos muito espaço para não pôr em perigo a nossa segurança social, por um lado. Por outro lado, aumentamos de forma considerável
o seu alargamento para ter maior cobertura. E aqui estamos a nos referir que quando, há 5 anos atrás, tínhamos 1 milhão e tal de segurados, hoje temos 3 milhões e 26 mil à volta disso. Portanto, quase que fomos ao dobro. A nossa meta é chegar aos 4 milhões e 300, conforme o PDN, Plano de Desenvolvimento Nacional. E, portanto, não só vamos ver na questão da performance financeira, como também na questão interna do capital humano, daquilo que são as ferramentas, as infraestruturas tecnológicas. E eu dou muito valor a isso, porque isso é que segura todo o resto, não é? E, portanto, nós criamos, neste momento, ao nível da segurança social, temos um veículo tecnológico interno, que é, no fundo, para ser mais clarificante, temos uma empresa da segurança social que sustenta toda a sua soberania tecnológica, gerida por angolanos, por técnicos da segurança social. É verdade que em alguns casos temos algum apoio de consultoras que ainda não temos expertise para essa cobertura, mas caminhamos para isso e temos tido, de facto, um trabalho bastante profícuo e de muita estabilidade a este nível. Mas o nosso objetivo é sempre ir procurando, porque a tecnologia é que mais corre nos últimos tempos, e temos também que estar a par para poder conseguirmos ter ali uma barreira de segurança em que nada possa ser perigado. Temos também formação nos quadros da segurança social. Nós temos hoje a segurança social é extensiva a todo o país, está desconcentrada em todo o país. Os serviços provinciais por todos os países e municipais já em alguns. E, portanto, é dos setores que temos uma boa organização, temos tido poucas reclamações no atendimento aos nossos beneficiários, mas ainda temos um trabalho a fazer de também, ao nível das nossas estruturas, ir fazendo o acompanhamento para a sua substituição cada vez mais ao nível do país por todo uma plataforma tecnológica para que os serviços em Luanda sejam os mesmos no Cunene, Malange, onde estivermos. Temos, às vezes, no plano dos nossos investimentos, alguns desafios, mas tem sido, de facto, uma boa equipa, tem trabalhado no sentido da sua melhoria. Falou-me da sustentabilidade. Também deixa-me dizer que aí temos trabalhado no sentido de transformar algumas questões no plano tecnológico que já se fazem noutros países, de uma forma que Angola também se possa já ter esse serviço, por exemplo, a digitalização da prova de vida, uma prova de vida digital, porque sabemos que às vezes as pessoas estão fora, estão doentes, sim, e os nossos pensionistas já são pessoas às vezes com as suas comorbilidades, têm problema de mobilidade, e então com o smartphone estamos a criar condições para que isto já exista, mas às vezes os sinais aqui e ali não são muito profícuos, o que nos obriga às vezes a ter que deslocar quando as pessoas não têm condições de mobilidade. Mas estamos cada vez a aprimorar esses serviços para sermos cada vez servimos melhor, né, ao seu objetivo. Senhora Ministra, o MAPTES tem ações em curso para aliviar o desemprego em Angola? É o que mais temos demonstrado, né? Nos últimos tempos, penso que o Ministério do Trabalho tem feito, não fazendo um elogio a mim mesma, né? Mas eu sou muito sensível às questões de trabalho. E as pessoas com necessidades, permita-me dizer-lhe que não como ministra, mas desde então sempre me tocou as pessoas com dificuldades. E, portanto, agora como ministra, junto 2 em 1 e tenho, de facto, feito questão de acompanhar a todas as províncias, a todos os municípios, a todo lado, e estou a fazer o que já tinha feito no PAP, para poder levar a nossa imagem, o nosso afeto a todos aqueles que tenham efetivamente, dentro dos vulneráveis, são muitos, os mais vulneráveis ainda. Esse é o nosso objetivo. E nós criamos, para não haver dispersão de iniciativa,
criamos a Agenda Nacional do Emprego, onde temos o braço financeiro, que é o que se ouve hoje muito falar do FUNEA. Hoje, todos os recursos financeiros, quer do Estado, quer de outras iniciativas, são todas canalizadas para o fundo, e este fundo, dentro das disponibilidades financeiras, tem ali uma gestão muito calibrada, no sentido de evitar pouca transparência, né? E usou-se apenas o Instituto de Segurança Social, que já tem habitualidade na organização desses recursos, para nos ajudar na gestão do desembolso financeiro. Portanto, o que significa dizer, de forma muito prática, o fundo tem recursos, as pessoas, quer sejam públicas, quer sejam privadas, canalizam os seus projetos para o fundo, onde tem uma comissão estratégica que faz análise e aprovação dos projetos que têm alguma prioridade e depois são repassados para a equipa de gestão do INSS, que desembolsa os recursos, e nós acompanhamos em todo esse processo da sua implementação. Deixa-me dar só um exemplo para não ser muito extensiva. Nós, ao nível do INAFOP, por exemplo, que é o órgão que executa as políticas ativas, né? Também temos projetos que já teve desembolsos ao nível do fundo e que já desencadeou estarmos em 5 províncias. A última foi recentemente no Cubango. Não é? E o que é que aqui nós temos feito? É levar essas províncias à dinâmica não só do autoemprego, como do empreendedorismo, dos estágios e dos chamados contratos locais de inserção. Né? De inserção significa dizer que há um acordo entre o INAFOP e o município, por exemplo, né? Em que o município vai identificar, ao nível da sua jurisdição, do seu território, quais são as maiores necessidades que tem. E dentro destas, com os recursos que o INAFOP vai assinando contratos com cooperativas, e os recursos que o INAFOP tem é para poder, no arranque de 6 meses, ir pagando esses trabalhadores que os municípios vão contratar, por exemplo, para pintar a cidade, para pintar os lancis, para arranjar os jardins, para poder recolher árvores e animais putrefacados pelas ruas. Então, essas cooperativas é que depois vão assinar com o município os seus contratos, com base num recurso financeiro remuneratório em que o INAFOP paga para que, efetivamente, num período de 6 meses, elas possam ter pés para andar, para se poderem segurar e nós, eventualmente, irmos largando para dar oportunidade a outros. Qual é a realidade hoje da formação profissional no país? Como é que está estruturado o sistema? Pronto. O sistema parte do nível 1 até o nível 6. E no nível máximo nós temos os Sinfotecs, né? Que são os centros tecnológicos de formação profissional, e, portanto, temos o maior de todos e o mais sofisticado no Ambo. Temos 2 em Luanda, um que estamos a edificar em Cabinda, e, portanto, como são centros de custos muito altos, porque têm mesmo um nível muito alto, também não são pessoas já com certo formação média que podem ter acesso a esses centros, porque saem dali mais ou menos com uma equivalência de bacharelato, né? São praticamente engenheiros de facto, né? E nessa perspectiva são centros muito procurados e têm feito de facto uma assinalável performance dos nossos técnicos, até ao nível das empresas, por exemplo, petrolíferas, que absorvem muito os nossos quadros. Depois temos aqueles centros especializados em que, por exemplo, temos um centro de formação hoteleira, mais para a área da formação da gastronomia, né, para o turismo, e temos uns especializados em obras públicas,
estes têm um nível mais ou menos 3 e 4, né? Qual 4 e 3, para sermos de forma decrescente. Depois temos no nível 3 e 2, mais ou menos os centros de formação profissional integrados, onde temos também aqui os centros de emprego colados, os chamados CLESs, e temos as cidadelas jovens de artes e ofícios, que normalmente aqui trabalhamos com jovens dos 9 até os 14 anos, com uma dupla certificação. Estão a fazer a formação profissional e, ao mesmo tempo, estão a fazer a formação académica normal. E já saem dali com a 9ª classe para poder, então, ter sustentabilidade na sua vida, caso que não queira continuar a estudar. São pessoas com dificuldades na vida, mas que nós assumimos nesta faixa etária estarem conosco para saírem dali praticamente homens preparados para irem aguentando o mercado, a vida normal. E depois temos os mais baixos, que são os pavilhões, ou então os pavilhões de artes e ofícios, ou então os centros móveis. E estes são mesmo o pessoal 4ª classe, o pessoal mais básico, em que naquelas artes e ofícios também o que mais nesse nível são procurados se dá as formações. Agora, neste interregno, aqui é importante dizer-se que eu tenho feito muita incidência neste facto, é que nós somos um país tipicamente ainda com pessoal que não tem iletrado, não é? E dar formação profissional a pessoas iletradas não está no contexto do sistema, não é? De tal modo que nós tivemos que nos preparar e nos capacitar para atender a esse nicho que não é pouco. E nessa perspectiva, criamos fora do sistema formações nesses pavilhões e nesses centros móveis, em função das necessidades, e fizemos à medida daquilo que nos parece ser o objetivo daquele núcleo identificado. E aí damos a formação e normalmente apoiamos na implementação do autoemprego, do empreendedorismo, para lhes dar alguma sustentabilidade. Mas isso é mesmo não virado para o sistema, não integrado no sistema, mas como um apoio para a formação e emprego apenas. Formação e emprego à medida e calibrado à medida das necessidades. Também temos aqui um outro grande desafio, que é a estruturação deste sistema com o Sistema Nacional de Qualificações. Hoje em dia temos formações profissionais ou técnicas que não são reconhecidas em lado nenhum, não é? E nós temos connosco o Instituto Nacional de Qualificações, que já está a trabalhar na estruturação com a União Europeia do catálogo de famílias profissionais, no sentido de estes serem aprovados em consonância com aquilo que temos no nosso Sistema Nacional de Formação Profissional, para que se comece a ter o reconhecimento destas formações, não só ao nível da região, como também ao nível do mundo, não é? Quer dizer que a curto prazo teremos os nossos formandos ou formados aqui reconhecidos também ao nível da região, o que significa que também é uma boa política de fomento da empregabilidade, porque muitas das vezes têm formação, saem daqui com o diploma, mas chegam aí na Namíbia ou noutro país e ninguém os reconhece. Mas de lá para cá nós reconhecemos. Então isso nós não podemos, como angolanos, permitir que os nossos quadros não tenham, de facto, o reconhecimento e o respeito que merecem ter enquanto profissionais. E estamos também a trabalhar nesse sentido, na medida em que recentemente este Instituto Nacional de Qualificações foi-nos autorizado superiormente para nós podermos trabalhar na sua implementação. E temos feito já um grande trabalho com o apoio da União Europeia e com o OIT, que nos tem patrocinado programas de integração com a região e também com os países da Europa. Muito obrigado.
Senhora Ministra, esteja à vontade para dar uma última palavra sobre ações do MAPTES, alguma coisa que queira adicionar. Sim, eu, na verdade, eu gostaria que o MAPTES pudesse ter mais recursos por via do FUNEIA ou até por via do Instituto de Formação Profissional para podermos corresponder mais às expectativas e às necessidades dos nossos jovens. Deixa-me dizer que nós trabalhamos com este público-alvo porque também em sede da taxa de desemprego é onde temos a maior concentração de pessoal desempregado. Por isso, trabalhamos também com o Ministério da Juventude e Desportos, cuja a política da juventude é suportada por este Ministério, mas como a juventude é um tema transversal a todos, né? Não podemos ser que é só o Ministério que trabalha com a juventude, todos nós trabalhamos com a juventude, então temos trabalhado em conjunto para fazer ações conjuntas e um complementar a atividade do outro. Mas quer o Ministério da Juventude e Desportos, quer o MAPTES, eventualmente, no âmbito daquilo que deve ser a sua expansão e a sua implementação, deparam-se com o mesmo, né? Alguma dificuldade financeira, às vezes, para ser mais expansiva as suas atividades. Mas, se houvesse, de facto, mais recursos, mais faríamos. Não havendo, temos feito o possível com os recursos que temos e queríamos dar aqui uma lufada de garantia aos nossos cidadãos, porque é para isso que nós aqui estamos a trabalhar, de que o MAPTES tudo fará para que, não só ao nível das políticas de empregabilidade, como também ao nível da reforma e ao nível da segurança social, possamos, na verdade, ir mitigando as grandes dificuldades que os angolanos vivem. Já acho que os angolanos não têm dúvidas da nossa vontade de ser expansivos, porque em qualquer um desses domínios ficou muito visível a nossa vontade de colmatar as grandes dificuldades. Ao nível da administração pública, por exemplo, no âmbito da progressão de carreiras, conseguimos, nos últimos anos, impactar no regime geral 41 mil funcionários públicos que não progrediam nas carreiras há mais de 10, 15 anos, e nós conseguimos, em 3 anos, 4 anos, fazer com que todos os funcionários públicos paralisados na carreira tivessem progressão. Trabalhamos também no sentido de regime especial o ter, infelizmente, razões de ordem financeira ainda não conseguimos impactar, mas aí teríamos também um impacto de quase 60 mil funcionários públicos. Portanto, não temos problemas de perceber o que é que o nosso beneficiário das nossas políticas precisa, tem sido esses os exemplos. E temos trabalhado também na melhor transparência daquilo que deve ser a inclusão do ingresso de funcionários públicos na administração pública, cada vez mais qualificados, para termos também maior exigência nos seus serviços. Daí que temos a entidade recrutadora, que tem sido um exemplo muito claro dessa nossa disciplina. Quanto ao trabalho, aqui o grande denominador tem sido o programa da empregabilidade, mas não podemos deixar de dizer que outras estruturas internas do Ministério foram criadas mesmo para poder melhorar a política do trabalho. Aqui estamos a falar do Observatório Nacional do Emprego, que nós criamos, e que é, de facto, o órgão que vai acompanhar não só a implementação, como a concepção de políticas para ser mais tocada e mais visível no nosso cidadão. Aonde é que há desvios ou não há, e nós corrigirmos imediatamente. Portanto, criámos recentemente um observatório e estamos a implementá-lo. Depois teremos também aí
o facto de que a nossa vontade de estar a par de todos os órgãos que concorrem para a empregabilidade é tão grande que junto do governo exigimos e fomos de facto abraçados, e hoje somos parte da equipe económica do Conselho de Ministros. E não éramos. E temos também ali o desafio de estarmos a lutar cada vez mais e melhor para termos uma boa relação com os nossos parceiros sociais, e já a temos. E nós, praticamente, em todos os nossos atos, trabalhamos sempre em consonância com os nossos parceiros sociais. Estamos a falar aos sindicalistas e às entidades patronais. Portanto, penso que o caminho é este e vamos cada vez mais trabalharmos de forma profícua para alinharmos os objetivos do governo aos interesses dos nossos cidadãos. Sabemos que onde há muita reclamação, não é de um dia para a noite que se resolve, mas acreditamos que lá chegaremos com vontade e, acima de tudo, com foco. O nosso foco é trabalhar para melhorar a vida dos nossos funcionários públicos, dos nossos agentes administrativos, no ponto de vista daquilo que temos dito do RINAR. Aqui não falamos do RINAR, mas o RINAR é a nova arquitetura remuneratória para os funcionários públicos e agentes administrativos, mas também para o benefício melhor servidos, melhor protegidos, para melhor tratar o nosso cidadão. Muito obrigado.